Olá, eu me chamo Maria Paula Mendes, sou estudante de História da UFBA e hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa PIBIC intitulada Mariana Fernandes, Mongolana Red Santo Ofício. SC, na realidade, ela compõe um projeto denominado Disciplinando Almas, Disciplina Sociedade, o Cristianismo no Império Português, que é coordenado pelo professor Everton Salles Souza, do Departamento de História, e financiado pelo CNPq e pela UFBA. O projeto, de maneira geral, ele tem como objetivo descrever e analisar as formas pelas quais o cristianismo, por meio da instituição eclesiástica, difundiu e aplicou o mecanismo de disciplinamento social no Império Português entre os séculos XVI e XVIII. Assim, o projeto abre margem para que sejam investigadas agentes eclesiásticos, instituições religiosas e as próprias pessoas dessas sociedades que receberam o projeto disciplinador e que, de alguma forma, aderiram, rejeitaram ou reelaboraram, os disciplinamentos comportamentais, morais, sociais e religiosos que lhes foram impostos em novas constituições simbólicas. Então, nesse contexto, meu plano de trabalho ele tem como objetivo realizar um recorte temporal e geográfico na cidade de Luanda, em Angola, no século XVIII, investigando a trajetória de Mariana Fernandes. Mariana Fernandes ela foi denunciada pela Justiça Eclesiástica de Luanda no ano de 1726 sob acusações de praticar práticas errôneas diabólicas, né? Então, Mariana, na denúncia feita pela Justiça Eclesiástica, ela tinha acusações, tanto que se relacionavam à sua vida pessoal e amorosa, como concubinatos e suspeitas de homicídio com homens com quem se relacionava, quanto denúncias de cunho mais supersticioso, né? Que descreviam a participação de Mariana em rituais, sobretudo de cura e invocação, e de uso de certos feitiços para atrair esses homens com quem ela se relacionava. Essas práticas, consideradas no âmbito da feitiçaria, da bruxaria e da superstição, se interpretadas sob uma chave conceitual católica, elas são incluídas como heresia. Então, elas acabam indo para a alçada inquisitorial, acabam sendo investigadas, que foi o caso que aconteceu com Mariana, ela foi investigada pelo Tribunal de Santo Ofício. Só que a minha pesquisa ela tende a interpretar essas práticas não sobre uma ótica católica, mas sim sobre uma ótica africana. Porque quando vista sobre uma ótica africana, ou seja, quando esses documentos das minhas fontes que eu utilizo são cruzados com bibliografias que versam sobre a história religiosa banta, sobre práticas religiosas dos povos ambundos, sobre questões etnográficas, simbólicas e crenças do continente africano, sobretudo da região da África Centro-Ocidental, eu consigo perceber que o que era dito pela Igreja Católica como sendo demoníaco, supersticioso, na verdade poderiam corresponder a certos rituais religiosos daqueles povos antecedentes à colonização. Então, a pesquisa, basicamente, ela tende a entender o disciplinamento social em Luanda não a partir de uma ótica rígida e católica, mas sim no termo de suas plasticidades, né? Então, eu faço associações entre a descrição desses rituais que estão presentes nas minhas fontes, como, por exemplo, oferecimento de certas oferendas, músicas, danças, instrumentos ambundos, certas curas, consultas, com elementos que podem ser relacionados à crença ambunda. E tento fazer uma associação para demonstrar como é que esse disciplinamento em Angola, da sociedade colonial, da Igreja Católica, ele se deu de uma maneira muito mais plastificada, às vezes muito mais negociada, do que efetivamente imposta. E como é que esses sujeitos em África praticaram a reelaboração simbólica de resistência e agência cultural mediante o projeto disciplinador aos quais foram submetidos. Então, eu faço associação nesse cruzamento, tanto da bibliografia das fontes, quanto das bibliografias historiográficas, e tento investigar e chegar a essa conclusão, de que o disciplinamento social em Luanda, na verdade, ele se deu através de um conceito muito interessante, cunhado por Frederico Palomo, chamado cultura confessional, ou seja, entender o catolicismo fora da Europa para um catolicismo que ele vai incorporar também elementos simbólicos e culturais dos povos aos quais se dirigiu para disciplinador. Então é isso, muito obrigada.